Chile, 26 mil dólares de renda per capita, quase o dobro do Brasil. Acho que a Venezuela está melhor, viu? Deputados. Acho que a Venezuela está melhor. Vamos falar. Na hora que você falar, eu vou falar também, viu? Vou falar na hora que você falar. Deputados, Eu não é aprendendo. dada manifestação de estados. Fala mais alto do que eu. Isso, Ministro. fala alto. Fala alto. Não, o senhor é o dono. O dono é o senhor. Boa tarde a todos. Eu acredito que o tema que nós vamos conversar aqui, para pessoas bem informadas, representantes da população brasileira, como os senhores estão, e eu tenho certeza, extraordinariamente qualificados para o exercício da função, já estão familiarizados com o tema. O tema já atravessou 2, 3, 4 governos diferentes e é um drama um pouco cria muita paixão política, tem muito efeito social, dependendo de como sejam feitos os ajustes, mas é incontornável a dimensão. Primeiro, eu gostaria de falar da dimensão fiscal do problema, que é incontornável, e nós precisamos ter muita consciência disso. Eu acho que a Câmara de Deputados tem uma função extraordinariamente importante na resolução disso. Quem vai votar isso são os senhores, né? Quer dizer, é o Congresso. Eu sou meramente um equacionador. Eu sou uma pessoa que se debruçou sobre 6, 7, 8, 9 sistemas alternativos e tentamos buscar o que fosse mais interessante em cada um deles, de forma a dar uma solução definitiva para o problema. Então, eu queria começar com um ponto básico para a reflexão dos senhores, que é o seguinte: os gastos públicos subiram ao longo dos últimos 40 anos, de 16, 17, 18% do PIB até 45% do PIB. Fizeram o pico 2 anos atrás, atingindo 45% do PIB. E quando você vai olhar o principal componente, existem gastos que são menos nobres, como gasto com dívida, até mesmo o crescimento acelerado de salários, de funcionalismo. Tem vários gastos de qualidade menos nobre do que a Previdência Social. Dito isso, quando você vê o principal componente dessa explosão de gastos foram os gastos com pessoal. E dentro de pessoal, o elemento de déficit galopante tem sido a Previdência. O problema é tão dramático que o ano passado nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, e que é o passado, né? Que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então, nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro, que é a educação. E mais importante ainda do que isso, antes da população brasileira envelhecer, nós temos aí em torno de 9%, 10% de idosos, a Previdência, no formato atual, já está condenada. Então, essa dimensão fiscal é incontornável. Tenha quem tiver, o partido que tiver, eu não tenho nenhuma filiação partidária e nunca tive. Independente de quem esteja no governo agora, ou vai estar daqui a 5 anos, ou esteve há 10 anos atrás, esse problema está se impondo. A dimensão fiscal do problema previdenciário está se impondo. E nós conhecemos vários exemplos no mundo. Existem exemplos em que todo mundo acha que não, o sistema deu errado porque o salário mínimo está abaixo do salário mínimo e tal. Agora, existem sistemas que quebraram fragorosamente. Nós vimos o exemplo da Grécia, nós estamos vendo há pouco tempo o exemplo de Portugal. E imaginamos como é que não deve estar a Previdência hoje na Venezuela. Nós imaginamos como é que não deve estar o problema previdenciário na Venezuela hoje. Então, essa dimensão fiscal é inescapável. Tenha quem tiver, a coloração que tiver, o país que for, o sistema de repartição é um sistema que está condenado. E ele está condenado porque ele tem várias bombas a bordo. Ele é um avião partindo para alto mar sem combustível. Você tinha uma dinâmica, a primeira bomba demográfica que o sistema tem, a primeira bomba que ele tem a bordo é a bomba demográfica. Você tinha 10 jovens recolhendo 10% cada um,
vamos supor que fosse isso, pagando pela aposentadoria de um idoso. À medida que a demografia, e no mundo inteiro ela se move assim, ela vai deixando de ser uma pirâmide, vai começando a virar um losango, começam a ser 6 jovens para um aposentado, depois 4 jovens para 2 aposentados, e no final você tem um jovem para 3 aposentados. E o sistema colapsa. Então, é muito importante a gente entender, primeiro, que o nosso sistema já está financeiramente condenado antes da população brasileira envelhecer. Não interessa quem estiver no poder, seja o governo que for. E eu tenho exemplos mais simples, eu não preciso ir tão longe, não. Vamos pensar no Rio de Janeiro. Pensa no Rio de Janeiro. Pensa no Rio Grande do Norte. 3, 4 meses de salário atrasado, dificuldade de pagar aposentadoria. Pensa nas grandes cidades brasileiras. Pensa em Minas Gerais. Pensa em Goiás. Esse problema, quer dizer, quem não conhece, quem não reconhecer a dimensão fiscal do problema previdenciário, vai ter pouca capacidade de ajudar o Brasil a resolver. Então, é muito importante, porque esse orçamento não tem bandeira, não tem cor, não tem... Eu até concordo que, na hora de curar e na hora de mexer, há efeitos diferentes. Você pode mexer um pouco mais aqui, um pouco mais ali, e aí as colorações políticas fazem diferença. Agora, a dimensão fiscal é incontornável. As cidades brasileiras, e eu conversava com 50, 60 prefeitos agora, uma semana atrás, e depois os representantes de outros 4 mil municípios, tanto a Frente Municipalista Nacional quanto a Confederação Nacional de Municípios, todos pedem para que haja uma ação concertada, harmônica, que os abrigue dentro da necessidade de ajuste financeiro. E eu tive 2 ou 3 vezes também com os governadores, e todos reconhecem essa dimensão fiscal incontornável. Então, esse é só o primeiro ponto que eu gostaria de fazer para a reflexão dos senhores, que é o seguinte: o sistema está condenado por uma bomba demográfica. Agora, há mais problemas no sistema. A segunda bomba a bordo desse avião é a forma perversa como ele é financiado. Financiar a aposentadoria do trabalhador idoso, desempregando trabalhadores, é, na minha opinião, uma forma perversa de financiar o sistema. Quer dizer, você cobrar encargos trabalhistas sobre a mão de obra, sobre a folha de pagamentos, é, do ponto de vista social, uma condenação. É um sistema perverso. 40 milhões de brasileiros estão excluídos do mercado formal. Eles não conseguem ter capital, eles não conseguem ter tecnologia, eles não conseguem ter produtividade mais alta, porque eles foram expulsos, excluídos do mercado formal de trabalho pela forma perversa como o sistema é financiado. Você está botando um trabalhador desempregado para financiar a aposentadoria do outro. Isso é socialmente perverso. São bombas de destruição em massa de empregos. São milhões de brasileiros desempregados por um financiamento perverso. Então, eu não vejo, com um olhar tão doce e gentil, o sistema previdenciário atual, porque ele é perverso. 40 milhões de brasileiros são excluídos. E eles envelhecerão. E o sistema está quebrado, eles não conseguem contribuir para a Previdência, porque eles estão desempregados, e, ao mesmo tempo, eles pesarão no futuro da Previdência. Então, essa condenação é inequívoca. É um sistema ruim, é um sistema perverso. Aí vamos para uma terceira bomba que ele tem, que é a forma mesma de não levar recursos para o futuro.
Nós sabemos o poder dos juros. Quando estão na mão dos banqueiros, todo mundo sabe e todo mundo reclama. Os juros compostos destroem as finanças dos municípios, destroem as finanças dos estados, destroem as finanças nacionais. Nós sabemos o que é um juro composto. O pequeno empresário sabe o que é, todo mundo sabe o que é. Aí, quando você fala, vamos botar o juro composto para trabalhar para o trabalhador, não. Isso é muito ruim. Então, vamos ver a terceira grande bomba que o sistema atual tem. Ele promete resultados crescentes no tempo, um salário mínimo que vai subir no tempo, só que ele não leva nada para o futuro. Porque quando o jovem contribui, o idoso consome. Então, a sociedade não leva nada para o futuro. É outro foco de fragilidade financeira. Você vai prometendo cada vez mais, para cada vez mais gente, com cada vez menos jovens, financiando cada vez mais idosos, com salários cada vez mais altos, e você não levou nada para o futuro. Aí nós vamos para uma quarta bomba a bordo disso. Todos nós aprovamos um sistema de tributação que seja progressivo, que taxe mais quem ganha mais. Ora, o próprio enfraquecimento do sistema previdenciário, no mundo inteiro, as previdências foram criadas para prover, ao final da vida, salários dignos e interessantes, até compatíveis com o que for o desenvolvimento de uma carreira ao longo da vida. O que está acontecendo? Como a Previdência está quebrando, e não é só no Brasil, porque o sistema de repartição é geneticamente condenado, o que está acontecendo é que a Previdência, em vez de ser um instrumento de manutenção dessa estrutura de salários no tempo, ela está virando também um sistema de redução de desigualdades, remoção de privilégios e recebendo cada vez mais um tratamento progressivo. Como é que eu vou garantir? Saibam os senhores, eu falei no Senado, disseram que não era correto, e eu repito aqui, a aposentadoria média no Legislativo é 20 vezes a aposentadoria média do INSS. A aposentadoria média do INSS é R$ 1.300, R$ 1.400. A aposentadoria média aqui nesse ambiente é R$ 28 mil. Funcionários. Então, o que acontece? Quando a sociedade olha para isso, até pelos justos reclames e pelo espírito de igualdade, de fraternidade que os senhores todos representam, isso vai batendo, a opinião pública vai entendendo a mensagem e chega um momento em que ela diz, é isso mesmo, não pode ser aposentado ganhando 20 vezes o que o resto da população ganha, não. Então, a nossa reforma tenta justamente endereçar esses problemas. Quando nós colocamos uma escala de tributação progressiva, nós estamos justamente removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades sociais e estamos tentando recuperar a sustentabilidade fiscal de um regime que está condenado. Agora, além disso, nós estamos tentando abrir a porta para um futuro diferente para as gerações futuras. E saibam os senhores que, quando nós fizemos a nossa proposta, nós só abrimos a porta para essa regulamentação. Se não houver potência fiscal, e a decisão é dos senhores, se os contemporâneos não têm a coragem de atacar o problema e resolver o problema, tirando de onde tiver que tirar, é na idade, é na aposentadoria um pouco mais tarde, é separando a assistência social da Previdência, é nos militares.
nas grandes fortunas, seja onde for. Grandes fortunas já não é, mas aí já é tributação. É uma tributação. Tributação. Deputados, vamos esperar a fala do ministro após as considerações. Nós vamos chegar lá. Se eu puder falar, ministro, com a palavra. Será interessante. Se eu não puder falar, eu espero. Então, todas essas dimensões são legítimas. Os senhores foram eleitos para discutir isso mesmo, está tudo certo, não tem nada errado. Agora, nós tentamos atacar de uma forma. E eu queria justamente só deixar essa porta aberta para reflexão. Primeiro que não está, se vocês aprovarem essa reforma com uma potência menor, nem se preocupem. Eu não lanço, não tenho coragem de pedir para lançarmos um sistema de capitalização, por uma razão muito simples. Se nós não temos coragem de equacionar na nossa geração o problema do combustível, desse avião que está indo e vai cair, se os senhores preferem que filhos e netos e gerações futuras sofram esse mesmo problema que hoje o Rio de Janeiro tem, a Estado do Rio de Janeiro tem, a cidade tem, o Estado tem, o Brasil está entrando agora, alguns estados já não estão pagando salários. Se o senhor estiver disposto a seguir nesse ambiente de finanças públicas, podem seguir. Eu não vou lançar um sistema de capitalização. Não sou irresponsável. Ou existe uma potência fiscal que nós possamos seguir enquanto regulamentamos o novo sistema. Ele não está regulamentado, não tem. Regulamentamos. Regulamentamos. Ele não tem as desvantagens que o sistema de repartição tem. Ele segue alguns princípios financeiros saudáveis. Por exemplo, ele não tem a bomba demográfica, porque o jovem não depende de um outro jovem. O jovem que vai se aposentar lá na frente não depende de um outro jovem no futuro vir pagar a aposentadoria dele. Ele mesmo vai acumulando. Ah, mas pode não acumular o suficiente, vai ser menos que o salário mínimo. Problema nenhum. Um sistema de capitalização pode sempre botar uma camada adicional de repartição. Você pode perfeitamente, chegou no futuro, você está prometendo cada vez mais, chegou lá, o salário é hoje, o futuro é hoje, o salário é 1.000, e a capitalização só levou a 800. Problema nenhum. Você vira e fala, imposto de renda negativo. Quem ganha muito, paga mais. Quem ganha menos do que nós estabelecemos, recebe o imposto de renda negativo e vai ter o salário mínimo. Chama-se o sistema nocional. Nós estudamos o sistema norueguês, o sistema sueco, o sistema canadense, o sistema italiano, o sistema chileno, o sistema brasileiro. Olhamos várias propostas e tentamos combinar algumas coisas. A bomba demográfica não estará a bordo de um sistema de capitalização. A segunda bomba cruel, o financiamento com encargos trabalhistas, não estará a bordo de um sistema de capitalização. O terceiro problema cruel, promete para o futuro e não leva recursos, não estará a bordo de um sistema de capitalização. Se não der o suficiente, não tem problema, você usa o nocional, você garante o salário mínimo e paga a compensação. É como se fosse uma bolsa. Tem muita gente aqui que conhece bolsas. Bolsa. Chama-se tecnicamente o imposto de renda negativo. Ele ganha menos do que nós gostaríamos. Gostaríamos de assegurar para todos os brasileiros R$1.000, é o salário mínimo. Ah, a capitalização só deu 750. 250. Imposto de renda negativo. Isso é conhecido tecnicamente. E o sistema chama-se nocional. Você, pelo menos como sociedade, você está levando recurso para o futuro. E você tem muito mais potência para atender qualquer pedido no futuro que haja. E esse é que é o espaço de atuação dos grupos políticos. É isso mesmo, olha, tira mais daqui, bota ali. O que vocês querem? Um sistema progressivo? Vocês querem que a Previdência seja uma fábrica de desigualdades? Hoje ela é uma fábrica de desigualdades. Ela fabrica desigualdades. 83% dos brasileiros ganham aposentadorias só até 2 salários mínimos. 83% dos brasileiros ganham 2 salários mínimos ou menos. 83%. Será que nós estamos prejudicando os pobres se nós estamos reduzindo os encargos trabalhistas para eles? E estamos aumentando para quem recebe 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil de aposentadoria? Então, estamos perguntando. As perguntas são essas.
Custo de transição é uma pergunta legal, nós vamos deixar para a hora dela, mas é legal. Por que você acha que eu preciso da potência fiscal de 1 trilhão? Por que esse 1 trilhão? Esse 1 trilhão já é um pouco importante da transição. Isso nos permite, na hora que os jovens começam a ir na outra direção, se vocês quiserem, embarquem seus filhos no avião que vocês estão. Vão acabar como no Rio de Janeiro, vão acabar como no Rio Grande do Norte, vão acabar como em Goiás, vão acabar como em Minas Gerais. Os salários estão... nós estamos nos aproximando perigosamente. Deputados, não cabe nenhuma manifestação nesse momento, nem positiva nem negativa. Peço aos senhores que possamos ouvir o ministro. Nós estamos nos aproximando. Chile, 26 mil dólares de renda per capita, quase o dobro do Brasil. Acho que a Venezuela está melhor, viu? Deputados. Acho que a Venezuela está melhor. Venezuela está bem melhor. Deputados, peço a devida vênia, sem manifestações no plenário. Deputados. Não, ele está sem palavra. De jeito nenhum. Ministro, só um minuto. Ministro, só um minuto. Vamos falar. Na hora que você falar, eu vou falar também, viu? Vou falar na hora que você falar. Deputados, não é dada manifestação nesse momento. Vamos falar. Deputados. Fala mais alto do que eu. Isso, ministro. Fala alto. Fala alto. Não, o senhor é o dono. O dono deputado, é o senhor. Com a devida vênia, não tolerarei manifestações nem positivas, nem negativas no plenário. A palavra é dos senhores. Falem um pouco mais alto. Eu não estou ouvindo. Não há questão de ordem, não há parte nesse momento. Ministro, só um minuto. Deputados, peço a devida vênia. Peço a devida vênia aos senhores para que não hajam manifestações nesse momento. Não estou conseguindo ouvir. Porque falou todo mundo ao mesmo tempo, eu não consegui ouvir. Eu tentei atendê-la. Ministro, peço respeito por ambas as partes. Peço tranquilidade a todas as partes, serenidade. O Brasil inteiro está assistindo essa audiência, querendo um debate maduro sobre o Brasil. Então eu peço aos deputados que não se manifestem e ao ministro Paulo Guedes que possa retomar a palavra e que evite a questão de atrito com os parlamentares nesse momento, ministro. Peço isso a Vossa Excelência. Deputados, não há questão de ordem nesse momento. A palavra está com o ministro. Obrigado. Deputados, após eu concedo a questão de ordem, vamos ouvir o ministro. Aparentemente, quando eu tentei atender... Senhores, peço a devida vênia. Eu cometi deputado, um erro. Não cabe a parte, questão de ordem nesse momento, a palavra está com o ministro. Eu cometi um erro sério. Já pedi ao ministro também tranquilidade. Um erro sério aqui. Mas a palavra está com o ministro. Eu cometi um erro sério. Eu tentei responder a uma colocação da deputada Gleisi, quando ela falou, e o custo de transição? Me aconselharam, não reage, não, mas eu quis ser atencioso. Já acontece, isso acontece comigo. Eu tentei responder a ela. Aí o outro perguntou outra coisa. Aí eu tentei. Aí começou todo mundo a perguntar. Aí eu pergunto também. Eu sou muito respeitoso. Eu sou muito respeitoso. Os senhores têm muita familiaridade com esse ambiente. Eu não. Vocês poderiam ter um pouco de atenção comigo e considerar que eu possa cometer erros e ter um pouco de atenção comigo? Deputados, eu vou exigir respeito nessa comissão. Isso aqui não é briga de rua. Deputados, Stefanes e Talíria, por favor, mantenham o decoro, mantenham a tranquilidade. Deputado Stefanes, por favor. Deputado Ivan, vamos manter a tranquilidade.